Isso é. Aleluia, glória a Deus, verdadeiramente Deus é bom, verdadeiramente Deus é bom, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Mais uma vez estamos aqui, juntos para termos o nosso momento. Nós estamos no segundo dia da nossa terceira semana de jejum e oração. Uma jornada de 50 dias e graças a Deus estamos aí na terceira semana. Lembrando que essa semana para nós é um desafio, porque nós estamos orando pelo avivamento e quando se fala em orar por avivamento, nós precisamos ser um pouco mais consistente naquilo que nós temos que entregar ao Senhor. Que bom, querido, que bom que você está participando. Pela graça e a misericórdia de Deus, são muitas pessoas que estão participando desse jejum. Nós temos os irmãos do estado de Santa Catarina que estão participando, temos irmãos aqui de São Paulo, do Paraná, em Mato Grosso do Sul. Tem muitas pessoas que estão nos acompanhando nesse jejum de 50 dias, além do jejum estabelecido pela igreja local, pelo líder, estão também participando desse jejum semanal, seguindo então o nosso manual de jejum e oração. E para esta semana, você pode agregar, junto ao jejum estabelecido pela sua igreja, pelo seu líder, você pode oferecer nas refeições que você vai fazer um desses itens. Nós estamos trabalhando com alimentos ricos em energia, são alimentos que contêm açúcares e gorduras, são ricos em energias, mas o uso abusivo pode trazer danos para a sua saúde. Então nós relacionamos essa semana manteiga, margarina, maionese, creme de leite e doces em geral. Mas claro, a minha sugestão é que você seja um pouco mais consistente no seu jejum e ofereça doces ao Senhor. E a nossa oração é pelo avivamento. Entretanto, eu quero dar uma palavra acerca do avivamento. Deus tem falado algo comigo desde ontem e hoje pela manhã eu já gravei a mensagem que eu mandei, foi em cima dessa reflexão e eu quero refletir um pouco mais com você sobre isso. E o texto que Deus colocou no meu coração é Romanos capítulo 8, um texto bastante conhecido, e o versículo 28 que diz assim, Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Irmãos, quando a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, é exatamente todas as coisas. Procuraram saber o que significa todas, e aí procuraram saber no latim, no grego, no hebraico, no chinês, no alemão, no francês, no português, e chegaram à conclusão de que a palavra toda significa todas. Então, se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive uma situação como esta coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aí nós temos que entender dois princípios. E eu vou pegar então a direção que nós estamos vivendo, estabelecida
pelas nossas autoridades da área de saúde, governo do estado, governo federal, governo municipal. A direção por parte humana nesse momento é: fiquem em casa. Nós estamos vivendo um processo aí de algumas semanas de confinamento, ficarmos em casa. Essa é a direção dos homens, das autoridades, para conter a propagação desse vírus, da contaminação por este vírus. E nós estamos então confinados em família dentro de casa. Mas eu me lembro que na primeira semana, foi naquela semana da Páscoa, eu me lembro que o Brasil inteiro, e todos os cristãos, creio que de todo mundo, porque foram várias mensagens em várias línguas, onde pegou-se aquele texto lá que Deus mandou os filhos de Israel ficarem dentro das suas casas porque o anjo da morte iria passar. Interessante que pegaram o texto de Isaías, onde está mandando as pessoas ficarem dentro de casa, e foram muitos textos. Então, naquela semana, veio na nossa compreensão, e foi propagado por todos os líderes espirituais, que Deus estava direcionando-nos para ficarmos em casa, ficarmos em família. E eu creio nisso. Eu creio que nós recebemos uma direção de homens para ficarmos em casa, mas também uma direção divina. Qual é a diferença? Onde está a diferença? É que quando nós obedecemos à direção humana dos governos, das autoridades constituídas, que têm poder para isso, nós vamos ficar dentro de casa, mas fazendo algo que é tão somente para passar o tempo. Jogos, brincadeiras, criatividade, e aí nós temos visto tantas coisas, né? Tantas brincadeiras foram feitas em cima disso, outros vídeos com criatividades, os esposos ajudando as suas esposas, limpando a casa, lavando a louça, fazendo uma série de coisas, além dos vídeos com muitas piadas sobre este tempo em família dentro de casa. Nós vimos o resgate de muitas coisas. Isso é a parte humana, mas nós sabemos que a maioria tem gastado seu tempo com Netflix, com as redes sociais, com a televisão, entediando-se das notícias. Esse é o lado humano de atender o fique em casa vindo dos homens. Entretanto, irmãos, o fique em casa vindo de Deus, ele é diferente. O fique em casa vindo de Deus, eu creio, e é a minha palavra sobre isso hoje, é uma oportunidade que Deus está dando para nós rever alguns valores. Entre eles, o valor da família. Entre eles, o valor da devocional. Entre eles, o valor da leitura da palavra. Entre eles, o valor da oração. Entre eles, o valor de você resgatar o hábito de leituras de bons livros, de alimentar a sua alma. Agora, irmãos, preste bem atenção. Qual é a voz de Deus nesse tempo? Qual é a diferença quando Deus fala fique em casa e quando os homens ficam em casa? A diferença, quem faz é eu e você. Irmãos, quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu tenho certeza absoluta, eu vou falar algo para você aqui, não desmerecendo algumas coisas que eu vou tocar no assunto. Por exemplo, querido, nesse momento, nós estamos todos em pés de igualdade. A ordem que foi dada para ficar em casa, para mim, que sou uma pessoa comum, foi dada também para o mais alto executivo da maior multinacional do Brasil e do mundo.
A ordem que foi dada, fique em casa, ela serve para mim como serve para o presidente, para o Papa. Até na saída do presidente você vê que são poucas pessoas ao lado dele, mantendo uma certa distância, e até ele mesmo quando vai se apresentar. Você não vê mais os presidentes das nações no meio das aglomerações, das multidões, porque a direção foi para todos. A direção que foi dada, fique em casa, para a igreja pequena, lá do menor município do estado de São Paulo, foi dada para as megas igrejas. Independente se a igreja tinha 20, 30, 40 membros, ou se a igreja tinha 5, 10, 15, 12, 20 mil membros. Então hoje, Deus nos colocou em pé de igualdade. A direção que foi dada para mim, que sou um pastor simples, comum, é a mesma que foi dada para o pastor da mega igreja. Nós estamos vivendo esse tempo. O tempo em que nós estamos em pé de igualdade. Então eu creio que Deus pegou esse momento para dar um chacoalhão na sua igreja. Deus pegou esse momento para nos ensinar a nós. E eu quero me referir aqui a nós líderes espirituais. Deus pegou esse tempo para nós aprendermos a rever algumas coisas. Todas as conferências, todos os congressos, todos os encontros, todos os megas cultos, todas as atividades foram suspensas. Agora, interessante, irmãos, é que o Fique em Casa de Deus, ele tem um objetivo de nos ensinar algo profundo. E eu quero destacar algumas coisas aqui, porque eu quero falar sobre avivamento. Irmãos, nós precisamos entender que o avivamento, ele começa numa individualidade. Quando essa semana nós estamos orando por avivamento, o avivamento ele começa na individualidade. Todas as pessoas que têm uma vida regular de oração e uma busca por Deus, são apaixonadas pelas histórias do avivamento. E na história dos avivamentos, nós vamos encontrar homens e mulheres que começaram a orar no individual. Agora, interessante que estes homens e mulheres não começaram a orar por um avivamento. Eles começaram a orar para ter um relacionamento profundo com Deus, uma intimidade maior com Deus. E a partir do momento que eles passaram a experimentar essa intimidade maior com Deus, eles foram tomando prazer na oração, eles foram se quebrantando, o Espírito Santo então começou a atuar na vida deles, eles começaram a ter conscientização daquilo que era pecado, houve arrependimento, confissão, e aí começou um avivamento individual. E aí você vê na história dos avivamentos que esses homens foram encontrando Deus de alguma maneira, foi juntando esses com outros que estavam na mesma busca, e de repente, bum, começou um avivamento. Em todas as histórias do avivamento você vai ver, começando no individual e depois partindo para a coletividade. Então essa semana nós estamos orando pelo avivamento. E deixe-me falar algo para você. Eu creio que após esta crise que nós estamos vivendo, após esse tempo de confinamento, Deus vai fazer algo diferente no meio da sua igreja, no meio dentre nós pastores. Deus está nos dando uma grande oportunidade de nós nos alinharmos com Ele enquanto família, enquanto líderes, enquanto crentes, pessoas comuns. Deus está nos dando a maior oportunidade da vida. Sabe por quê, queridos? Antes não se lia a Bíblia porque não tinha tempo. Antes não orava porque não tinha tempo. Antes não fazia culto doméstico porque não tinha tempo. Antes não fazia as atividades eclesiásticas dentro de casa porque não tinha tempo. Agora ninguém pode reclamar de tempo. Tudo que nós temos agora é tempo, e tempo de sobra. A pergunta é, como você está aproveitando esse tempo? Como que você está aproveitando esse tempo em família? O que de positivo você já
que lição positiva você agora, nessa terceira ou quarta semana que nós estamos indo para a quinta semana, quais são as lições positivas que você já tirou disso aí? Você melhorou ou piorou? Porque, meu irmão, se você está murmurando do governo, se você continua caindo naquela onda de ler notícias, e agora, pior ainda, você está naquela onda de partidarismo, já amaldiçoando o presidente, alguém pelo qual você orou e votou para que Deus colocasse lá, você vai sair dessa crise pior do que entrou. Mas eu creio que é possível nós sairmos dessa crise com uma experiência profunda com Deus, resgatando valores que antes tinham sido perdidos, valores como a leitura da palavra, valores como a oração, valores como ter tempo de qualidade em família, valores como ter devocional em família, valores como gastar tempo, investir tempo nas coisas de Deus, valores como esse aqui, de você encorajar famílias, de você compartilhar uma palavra, valores de você entender que as redes sociais não servem apenas para você procrastinar o tempo, mas você pode usar as redes sociais, as mídias, para poder abençoar o reino, expandir e alcançar pessoas que você não alcançaria tete a tete. Você pode, nesse momento, tornar-se um especialista em live e usar essa ferramenta para abençoar pessoas. Eu garanto para você, se até eu tenho aprendido, claro que de vez em quando a gente comete aí umas falhas técnicas, mas estou aprendendo. Pelo menos eu tive a coragem de me apresentar e de colocar e de fazer algo que Deus mandou fazer. Quer saber de uma coisa, querido? Vou te dar uma palavra em nome de Jesus. Se você está fazendo live preocupado com o número de pessoas que você vai alcançar, esquece, porque é coisa do teu coração. Mas se você está fazendo uma live para poder transmitir algo que Deus quer que você transmita, por meio dessa ferramenta, vá em frente. Não importa se tiver 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas te acompanhando. O importante é que a pessoa a quem Deus quer alcançar, Ele alcance por teu intermédio. Confesso para você que na primeira semana eu fiquei um pouco angustiado, mas aí Deus usou uma pessoa para falar ao meu coração. Se você está falando na live, o que Deus mandou você falar, a pessoa que Ele quer alcançar será alcançada. Portanto, não se preocupe com números que estão te acompanhando. Isso confortou meu coração. Interessante, começou a vir retornos. Eu tenho recebido tantos retornos. Eu tenho recebido tantas orientações por dia. Mais de 1000 pessoas estão recebendo as orações de 5, 6, 7 minutos. Estão mandando todas as manhãs. Por dia. Estamos alcançando mais de 1000 pessoas. Irmãos, tem dia que eu não consigo responder. Coloque só a mãozinha agradecendo, as pessoas compartilhando o que Deus está fazendo. Mas sabe o que eu procurei fazer? Todos os dias no meu tempo de oração, eu falo, Deus, o que o Senhor quer que eu fale hoje? O que essa família precisa ouvir? Então, se você tem a consciência de que você está falando o que Deus mandou você falar, fale, porque através dessa ferramenta, Ele vai alcançar alguém e a palavra que Ele mandou vai chegar a essa pessoa. Então, eu já posso tirar desse tempo de crise essa experiência positiva. E posso tirar tantas outras. Aumentou o meu tempo de oração. Aumentou o meu tempo de intercessão. Meu Deus, estou participando de 150 horas de oração pelas nações, orando com a pastora Zenete, mais um exército de não sei quantos mil intercessores no Brasil e no mundo. Como tem sido uma experiência extraordinária por meio dessa ferramenta, desse instrumento. Então, a pergunta é, como você vai sair dessa crise? Qual é a lembrança que vai ficar na sua mente dessa crise? Eu repito,
Se você estiver obedecendo, fique em casa só dos homens, você vai sair entediado, magoado, machucado, falando mal do governo, reclamando, murmurando contra Deus. Mas se você aproveitar esse tempo para aprofundar o seu relacionamento com Deus, intensificar sua vida de oração, de consagração ao Senhor, de aprofundamento da leitura da palavra, você vai sair um outro homem, uma outra mulher, e a sua vida não será mais a mesma. E você vai experimentar de milagres extraordinários. Eu tenho certeza absoluta que aqueles que forem aprovados nesse tempo de crise vão experimentar o sobrenatural de Deus. Eu sou profeta de Deus na tua vida. Mesmo que o teu negócio, você tenha que chegar à conclusão de que vai ter que fechar, eu tenho certeza que Deus vai te dar criatividade e Deus vai te dar condições, você vai abrir um outro negócio e será extremamente abençoado só pelo fato de você estar aprendendo a viver em tempos de crise. É por isso que eu li esse texto: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Meu irmão, se você ama a Deus, se você foi chamado por Deus, e se você for fiel ao Senhor em tempos de crise, Ele será contigo, você será abençoado, a sua empresa será abençoada, Ele vai fazer a diferença em nome de Jesus. Mas tudo começa no secreto. Tudo começa na sua vida de oração. Ore pela nação, ore por sua cidade, ore pelo seu campo de lentilha, ore por sua família, ore pelas famílias, ore pelo seu estado, ore pelo seu país, ore pelos presidentes, ore por sua nação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. É hora, meu irmão, de você ter uma experiência profunda com Deus. É hora de você experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. É hora de você aprofundar-se no seu relacionamento com Deus. Queridos, eu creio em nome de Jesus, que Deus está nos dando uma grande oportunidade. Nós sabemos, infelizmente, que aqueles que já iam na igreja como religiosos, esses talvez nem voltem mais. Mas aquele homem e mulher fiel a Deus, que entende a importância do culto na coletividade para adorar o Senhor, esses vão voltar porque já estão com saudade de estarem juntos. Mas aqueles que iam à igreja no final de semana só para cumprir, só para recarregar a bateria, esses descobriram que não precisa do templo. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus está levantando uma geração de adoradores, que quando voltar no templo, vai adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aqueles que já não eram fiéis, que entregavam os seus dízimos e suas ofertas, somente para não ficar feio, pegava o envelope e colocava ali, e infelizmente muitos colocando até envelope vazio, só para quem está do lado ver que colocou o envelope na salva, esses já não vão ser contribuinte mesmo. Mas aqueles que são fiéis, continua devolvendo o que pertence a Deus. Continua depositando, continue na igreja a levar, na secretaria, aonde for. Por quê, meu irmão? Deus não mudou. Quem é fiel a Deus é fiel na crise ou fora da crise. Quem crê em Deus de todo o coração sabe que Deus não mudou. Não é uma crise que vai mudar a pessoa de Deus. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, a Bíblia diz que todas as bênçãos que o Senhor preparou para nós, elas foram preparadas desde a fundação dos séculos. Significa o quê? Que aquilo que Deus tem para a minha vida, se já estava preparado desde a fundação dos tempos, está em Efésios capítulo 1, leia lá. Não é um vírus que vai mudar. Em Deus não tem sombra de variação, querido. Por isso, em nome de Jesus,
Eu creio que nesse tempo de crise está se levantando homens e mulheres fortalecidos no Senhor, homens e mulheres que amam a Deus, porque eles sabem que todas essas coisas, inclusive esta crise, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta é, você ama a Deus? A pergunta é, você está ficando em casa ouvindo somente a voz das autoridades, dos homens, dos governantes? Ou você está ficando em casa porque você ouviu a voz de Deus também, está dizendo, fique em casa. A diferença, eu a falei e repito, se está ficando em casa só pelo fato que os homens mandaram, vai ficar entediado de notícias, de informações, de Netflix. Está aí. O que era cobrado para assistir agora nem se cobra mais. Mas se você tem consciência que o Deus que te salvou, que te chamou, mandou você ficar em casa, aproveite esse tempo em nome de Jesus. Consagre sua vida ao Senhor. Peça para Deus. Jejum e oração. Ore por sua família. Eu tenho certeza que após essa crise, casamentos serão fortalecidos. Eu tenho certeza que após essa crise, o coração dos pais vai se converter ao coração dos filhos e dos filhos aos pais. Eu tenho certeza que após esta crise, igrejas vão sair fortalecidas, discipulados fortalecidos. Eu creio que os nossos relacionamentos não serão mais o mesmo. Eu creio que nós, pastores, não sairemos mais das nossas congregações para pregar com interesses escusos. Eu creio que as nossas igrejas estarão daqui para frente sendo muito mais coerente nas atividades, porque o povo não precisa de atividade, o povo precisa de comunhão com Deus. Eu imagino que Deus falou assim, chega, cansei, o povo está recebendo demais, mas está dando de pouco. Quantas mensagens você já ouviu esse ano? Quanto tempo você vem ouvindo mensagens, congresso em cima de congresso? E para que tem servido tudo isso? Deus falou assim, pare. Se você não aprender essa lição, você vai sair dessa crise pior do que você entrou. Eu te encorajo em nome de Jesus a ouvir a voz de Deus. Eu te encorajo em nome do Senhor Jesus a trazer Deus para dentro da sua casa. Eu te encorajo em nome de Jesus a se aprofundar na leitura da palavra de Deus. Eu te encorajo em nome de Jesus a você investir tempo de oração. Ainda dá tempo. Nós aqui no estado de São Paulo temos até o dia 10, dia 11. Meu irmão, em nome de Jesus, para de ouvir notícias. Para de tomar partidarismo político. Para de querer encontrar agora culpado. Não entra no jogo do diabo. Não perca tempo. Aproveite o seu tempo com Deus. Quer ouvir uma voz? Ouça a voz de Deus. Quer ouvir uma voz? Ouça a voz de homens de Deus, de profeta de Deus. Não ouça a voz de qualquer profeta. O que mais se tem levantado agora são os falsos profetas. É gente que agora está profetizando depois de que tudo aconteceu. Cuidado com o que você está ouvindo. Seja seletivo. Cuidado, porque o diabo pode estar usando a boca de homens para poder te afastar do que realmente Deus quer para a sua vida. Como isso vai acontecer? Consagre ao Senhor. Jejum e oração. Aproveite esse tempo, meu irmão. 50 dias de jejum e oração, estamos na 3ª semana. Aproveite esse tempo. Coloque sua vida aos pés do altar do Senhor. Ah, mas eu não consigo fazer 50. Faça 30, faça 21, faça 7, mas consagre sua vida ao Senhor. Mas obedeça a sua liderança. Nós estamos vivendo aqui na nossa igreja 50 dias de jejum e oração. Nós estamos entregando uma refeição diária. Nas demais refeições, estamos tirando um item proposto pela nossa campanha de jejum e oração do livro Jejum e Oração, que muitos adquiriram e muitas igrejas estão fazendo nesse tempo. Eu te encorajo
E essa semana você tem a opção de escolher os doces, doces em geral. Vai fazer bem para a tua saúde, vai fazer bem para o teu bolso, quem sabe você anda gastando muito aí, comendo muita coisa, e vai fazer bem para o teu espírito. A minha oração é que Deus abençoe você. A minha oração é que Deus abençoe a tua cidade. Vai lá, sai sozinho, vai na cidade, vai no marco da tua cidade, ora. Pega a bandeira da tua cidade, põe no teu quarto, clama ao Senhor. Pega a fotografia, a bandeira do Brasil, faz qualquer coisa, mas seja um homem, uma mulher de Deus. Invista o seu tempo naquilo que Deus quer. Ore pela nação brasileira. Ore pela cidade, que é um bom motivo de oração. Ore pelo seu município. Este ano, daqui a 3 meses, 4 meses, vai começar então a ser escolhido os candidatos a vereadores, candidatos a prefeito de sua cidade. A minha pergunta é, você está orando? Porque depois não adianta você reclamar. Não adianta você reclamar se você não está fazendo o dever. Deus, levanta homens e mulheres. Eu estou orando por Marília, estou orando por Chaporã. Deus, levanta homens e mulheres que temem ao Senhor e que venha administrar a cidade com equidade e temor ao Senhor. Porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Então ore, clame ao Senhor. Se você é um cristão maduro, se você tem vocação política, se você tem a bênção da sua liderança, por que não? Coloque-se à disposição. Para de ficar falando que política é coisa do diabo. O diabo não cria nada. A política não é mal, a política é importante, é necessária. Nós somos cidadãos. Nós precisamos exercer a nossa cidadania. Como cidadão, cidadã do nosso município. Mas o nosso dever como cidadão, cidadã, começa orando, praticando 1 Timóteo, capítulo 2. Orando por todos que exercem autoridade na nossa cidade. A nossa influência como cidadão começa quando nós cumprimos Jeremias 29. Orai pela paz da cidade, porque ela tendo paz, vós também desfrutareis de paz. A nossa consciência como cidadão começa, Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. O que você está fazendo, meu irmão? Ore, jejum, pague o preço. Eu quero orar por você. Eu quero orar por sua cidade. E eu te encorajo em nome de Jesus. Você pode oferecer ao Senhor essa semana manteiga, margarina, creme de leite. Você pode oferecer ao Senhor esta semana algo um pouco mais consistente. E aí eu te recomendo a você oferecer ao Senhor os doces em geral. Você é capaz, você pode, e você vai ter uma experiência sobrenatural com Deus. O princípio é o princípio de Davi: não oferecerei nada ao meu Senhor que não me custe alguma coisa. Entretanto, eu repito aqui em nome de Jesus, não deixe de fazer o jejum que o seu líder local estabeleceu. Nós aqui em Marília, nós estamos cumprindo nossos 50 dias, seguindo a direção do nosso líder, mas estamos agregando nas refeições que vamos fazer, tira um desses itens. Você não deve negligenciar o jejum estabelecido pelo seu líder, porque a bênção vem pela obediência. Você pode agregar, você pode orar e buscar o Senhor. Quero orar por você, quero orar por sua família, quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, quero declarar o favor do Senhor sobre o seu lar, sobre a sua cidade, em nome de Jesus. Qual é a situação que você está enfrentando nesse tempo de crise financeira? Deus vai te socorrer. Saúde,
Deus vai te socorrer. Familiar, Deus vai te socorrer. Deus continua sendo Deus e Ele não mudou. E você está debaixo da promessa do Pai. Malaquias diz que no tempo de crise, o Senhor faz a diferença entre os que o servem e os que não servem. E eu creio e te encorajo a crer em nome do Senhor Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto. Você foi chamado por Deus. Você foi chamada por Deus. Seja grato ao Senhor e aprenda a lição que Deus quer te ensinar. Passe pela prova e seja aprovado em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar por você, por sua família, por sua cidade, por sua igreja e orar pelas nações. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que a bênção do Senhor é sobre este pai de família, é sobre esta mãe, é sobre esse filho, esta filha. Eu creio em nome do Senhor Jesus que a tua bênção é sobre este lar. Pai, tu conheces o coração do teu filho e da tua filha. Tu sabes como ele está vivendo até aqui esse tempo de crise, Senhor. Pai, para aqueles que estão vivendo essa direção, fique em casa dos homens. Deus, desperta Espírito Santo nele, ainda há tempo, desperta nele o desejo profundo de buscar ao Senhor, de deixar as redes sociais, de deixar a televisão, de deixar os filmes, de deixar as notícias, de ficar se entediando com notícias ruins e busca ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para esse pai, para essa mãe que já estão cansados de ficar em casa, em nome de Jesus, Espírito Santo, convença-o, leve-o para o lugar secreto, em nome de Jesus. Convença-o do pecado, da justiça, do juízo, por ser procrastinador do tempo. Pai, abre os olhos, Senhor. Abre os olhos para entender a tua palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Deus, o Senhor é capaz, mesmo que Satanás lá do inferno tenha projetado, tenha usado homens para trazer essa peste, esse tempo sobre o planeta, tu tem poder, Deus, para pegar tudo isso e transformar em bênção na vida do teu filho, das tuas filhas. Abre os olhos espirituais, Senhor. Abre os olhos espirituais em nome de Jesus. Mas para aqueles, ó Deus, que entendem o fique em casa vindo do Senhor, eu peço que o Senhor os fortaleça em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor dê graça, continue renovando a força, renovando a fé, dando criatividade, renovando a esperança, Senhor, em nome de Jesus, para que creia que após esse tempo de crise sairão fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ah, Senhor, em nome de Jesus, tu és o socorro bem presente nas horas de angústia, que cada um dos teus filhos e tuas filhas experimente isso. Deus, eu oro para que casamentos saiam fortalecidos desse tempo de crise. Eu oro para que empresários saiam fortalecidos, que novas empresas possam surgir, que novas ideias possam surgir, que novos negócios possam surgir. Eu oro, Senhor, para que o espírito de criatividade do alto céu tome conta do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Rei, em nome de Jesus, que ele creia que não acabou, que não acabou. Que a bênção que o Senhor tem preparada para ele desde a fundação do mundo está de pé, porque o Senhor não mudou. Essa crise não te mudou. Deus, em nome de Jesus, fortaleça, Senhor, o relacionamento entre pais e filhos. Fortaleça, Pai, em nome de Jesus, amado Espírito Santo, a intimidade, estreita intimidade desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse rapaz, dessa moça, contigo, Senhor, no lugar secreto. Pai, leva os teus filhos a terem uma experiência profunda com a tua palavra, a ter prazer na vida de oração. Pai, leva os teus filhos nesse momento a consagrarem os seus corpos ao Senhor, como sacrifício vivo e santo para descobrir qual é a tua vontade, Pai.
Ah, amado Espírito Santo, leva-os a ter experiências profundas contigo. Fala ao coração deles por meio de sonhos, de visões, em nome de Jesus. Fortaleça, Senhor, os relacionamentos. Fortaleça as igrejas, Senhor, que verdadeiramente são igrejas que estão pregando a Tua palavra. Fortaleça, Senhor, esses fiéis que continuam sendo fiéis, mesmo no tempo de crise, Senhor. Pai, aproveita esse tempo. Tira o joio do trigo, Pai. Separa o joio do trigo. Pai, em nome de Jesus, tira, Senhor. Tira de cena os maus obreiros. Tira de cena, Senhor, os exploradores da fé. Tira de cena, Pai, os comerciantes da fé, em nome de Jesus. Tira de cena, Senhor, aqueles que têm usado do Evangelho para explorar as pessoas, para se dar bem, em nome de Jesus. Restaura, Senhor. Traz uma geração de pastores que continuarão pregando a Tua palavra. Traz uma geração de pastores que continuam, Senhor, trazendo para as suas igrejas eventos oriundos do Teu coração e não do coração deles, em nome de Jesus. Traz à Tua igreja, Senhor, palavras de vida que vai levar o Teu filho a ter profundeza, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Vai mergulhar em águas profundas, em nome de Jesus. Traz, Senhor, uma geração que ama a Tua palavra, que conhece a Tua palavra. Traz uma geração, Pai, após essa crise, de homens e mulheres amantes da oração do lugar secreto. Traz uma geração de crentes que na autoridade do Espírito Santo cura enfermos, expulsa demônios, ressuscita mortos. Traz uma geração, Senhor, de crentes em nome de Jesus, que vê o sobrenatural, que não vê com olhos carnais, mas com olhos espirituais. Traz, Senhor, uma geração de homens e mulheres fiéis ao Senhor, que não negocia a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Tira, Senhor, o joio do meio do trigo, Pai, em nome de Jesus. Traz para uma geração de pastores que pregam o Evangelho pelos quatro cantos desse mundo, em obediência à Tua palavra, mas não com interesses escusos, Pai, em nome de Jesus. Levanta, Deus, uma geração de homens e mulheres que amam o Senhor e que confiam no Senhor, que estão prontos para dizer, sim, Senhor, eis-me aqui para pregar o Evangelho. Eu oro por essa família, eu oro para que a cura aconteça no membro dessa família que estiver doente. Eu repreendo toda a enfermidade no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Eu oro para que haja um renovo na sua vida. Eu oro para que Deus te dê a saúde de Jesus. Eu repreendo todo diagnóstico médico, eu repreendo toda depressão, toda opressão, todo pânico, todo medo lançado por Satanás. Eu declaro a bênção do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua empresa. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua cidade, sobre as autoridades da sua cidade. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a nossa nação. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a nossa nação, sobre as autoridades. Deus, salva essa nação, dirige essa nação, Senhor. Que toda armação política do inferno caia por terra em nome de Jesus, porque os teus propósitos vão se cumprir nessa nação. Deus, gera um avivamento no céu e operado nessa nação, Pai. Gera um avivamento na cidade de Marília, em Chaporã. Reaviva a Tua igreja, Senhor. Reaviva a Tua igreja. Pai, traz renovo, fortaleça esse irmão, essa irmã que está participando desses 50 dias de jejum, de oração, Pai. Fortaleça esses que estão começando e toca no coração daqueles que não começaram, para que tenham experiências profundas com o Senhor. Eu abençoo você, meu irmão. Abençoo você, minha irmã, que está acompanhando ao vivo, ou que posteriormente estará assistindo a esse vídeo por alguma rede social. Eu te abençoo e declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu casamento, os teus filhos, as tuas finanças, a tua saúde, a tua igreja, o teu ministério. Eu declaro a bênção do Senhor sobre as nações. Que o Senhor te abençoe,
que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Todos os dias, por direção de Deus, estamos fazendo um tempo de oração de 4, 5 minutos, às vezes 6, 7, direção do Espírito, mas sempre orações curtas. Se você quiser, você pode recomendá-las a participar, a ouvir no Facebook, no Instagram, no nosso canal no YouTube. O objetivo é abençoar as famílias. Se você não quiser receber, não tem nenhum problema. O meu papel é mandar e abençoar. Deus te abençoe. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo está me comovendo a dar uma palavra. Se você tem vontade de fazer isso aqui e Deus está te mandando você fazer, faça. Se você está sentindo de Deus de fazer uma live, faça. Se Deus está mandando você falar, fale. Não se importe com os críticos. Não se importe com os opositores. Obedeça a Deus. Faça. Porque você, na obediência, Deus vai te abençoar. Tenha coragem. Vai cometer erros? Pode até cometer no início. Mas a prática vai te levar à perfeição. Se Deus está mandando você fazer e está te dando o que você falar, faça. Em nome de Jesus. E muitas bênçãos serão abençoadas em nome de Jesus. Não se importe com o número. Apenas obedeça ao Senhor. Deus abençoe. Fique na paz. Em nome de Jesus. E até amanhã, às 19 horas, se Deus quiser. Um grande abraço.